Está no ar a primeira edição do Connect Minuto, o seu boletim diário com as principais notícias do momento. O governo Trump anunciou novas medidas para aumentar a pressão econômica sobre o Irã, desta vez mirando ativos em criptomoedas. Segundo uma fonte com conhecimento do assunto, mais de 130 milhões de dólares em ativos digitais ligados ao regime iraniano foram congelados pelas autoridades americanas. A ação ocorre em meio à intensificação das sanções dos Estados Unidos contra Teherã. Na terça-feira, o Departamento do Tesouro aplicou sanções a diversas carteiras digitais supostamente vinculadas ao Banco Central do Irã, bloqueando o acesso aos recursos. Além disso, o governo incluiu mais de 50 pessoas e entidades em sua lista de sanções por suposta participação em uma rede criada para contornar as restrições econômicas impostas ao país. Esta não é a primeira operação do tipo. Em abril, autoridades americanas anunciaram o congelamento de cerca de 344 milhões de dólares em criptomoedas, também atribuídas a interesses iranianos. Segundo especialistas, países sob fortes sanções internacionais como Irã, Rússia e Coreia do Norte têm recorrido cada vez mais aos ativos digitais para movimentar recursos e reduzir os efeitos das restrições impostas ao sistema financeiro tradicional. A indicação de Todd Blanche para comandar o Departamento de Justiça dos Estados Unidos deverá enfrentar um teste importante no Congresso nesta semana. O procurador-geral interino comparece na quarta-feira à Comissão Judiciária do Senado, responsável por analisar sua nomeação para o cargo de procurador-geral. Segundo fontes ligadas ao processo, Blanche vem se preparando para a audiência há mais de uma semana. Ex-advogado pessoal do presidente Donald Trump, ele deve ser questionado sobre uma série de temas que marcaram sua atuação à frente do Departamento de Justiça. Entre eles estão a condução das investigações relacionadas aos arquivos de Jeffrey Epstein e a criação de um fundo bilionário destinado a pessoas que alegam ter sido alvo de perseguição política por parte do governo federal. O cenário político também pode dificultar o avanço da indicação. Com a morte do senador republicano Lindsey Graham, os republicanos passaram a ter uma vantagem mínima na comissão judiciária. Isso aumenta a importância de cada voto durante a análise da indicação. Caso a comissão decida não aprovar o nome de Todd Blanche, a indicação poderá enfrentar obstáculos para seguir ao plenário do Senado, onde dependerá de nova votação para confirmação definitiva. A operação começou nesta segunda-feira e segue até sábado, com aumento do policiamento nas rodovias estaduais, interestaduais e também em vias urbanas. O foco é identificar motoristas que desrespeitam os limites de velocidade e praticam direção agressiva. A Operation Southern Slowdown é realizada em parceria entre o Departamento de Transportes da Flórida, a Patrulha Rodoviária da Flórida, a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário e agências de segurança de Alabama, Geórgia, Carolina do Sul e Tennessee. Neste ano, a campanha chega à 9ª edição e combina fiscalização intensiva com ações de conscientização para reduzir acidentes e salvar vidas. Segundo as autoridades, o excesso de velocidade continua entre as principais causas de acidentes graves e esteve presente em cerca de 6% das mortes no trânsito registradas na Flórida, de acordo com os dados mais recentes. A orientação é que os motoristas respeitem os limites de velocidade, mantenham distância segura dos demais veículos, usem sempre o cinto de segurança e evitem qualquer tipo de distração ao volante. Um juiz federal rejeitou uma ação coletiva movida contra a Apple que buscava responsabilizar a empresa pela suposta circulação de material de abuso sexual infantil armazenado no serviço iCloud. Na decisão, o magistrado concluiu que a legislação atual não permite atribuir esse tipo de responsabilidade à empresa e afirmou que eventuais mudanças nessa área cabem ao Congresso e não ao Poder Judiciário. Durante o processo, a Apple argumentou que está protegida pela seção 230 da Lei de Decência nas Comunicações. Essa norma estabelece que plataformas online, em determinadas circunstâncias, não podem ser responsabilizadas pelo conteúdo publicado por seus usuários. A empresa também destacou que mantém mecanismos para identificar e denunciar material de abuso sexual infantil às autoridades competentes, conforme exigido pela legislação americana. Apesar da rejeição da ação coletiva, a Apple ainda enfrenta outro processo sobre o mesmo tema. O caso foi apresentado pelo Procurador-Geral da Virgínia Ocidental e continua em tramitação na Justiça. Segundo a Casa Branca, a Trade Fraud Task Force
coordenada pelo Departamento de Justiça e pelo Departamento de Segurança Interna, ultrapassou a marca de $1 bilhão entre valores já recuperados, multas criminais e civis, acordos judiciais, restituições e processos que ainda estão em andamento. A força-tarefa foi criada como parte da estratégia do governo para intensificar o combate a fraudes no comércio exterior, impedir a evasão de tarifas e reforçar o cumprimento das regras de importação. De acordo com as autoridades, o caso que levou o total acima da marca de $1 bilhão envolve uma importadora de joias acusada de declarar falsamente o país de origem dos produtos para pagar tarifas menores. A investigação ainda está em andamento e faz parte de uma série de ações voltadas ao combate de práticas comerciais consideradas ilegais pelo governo americano. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que torna permanente o horário de verão em todo o país. A proposta foi aprovada na terça-feira por 308 votos a 117 e agora seguirá para a análise do Senado. Se também for aprovada pelos senadores e sancionada pelo presidente, os americanos deixarão de ajustar os relógios 2 vezes por ano. Os defensores da medida afirmam que a mudança pode reduzir os impactos da alteração de horário sobre o sono, a saúde e a produtividade, além de diminuir problemas associados ao transtorno afetivo sazonal. Já os críticos argumentam que a adoção permanente do horário de verão poderá trazer consequências para alguns setores da economia. Entre as preocupações estão o nascer do sol mais tarde durante o inverno e os possíveis impactos sobre agricultores, estudantes e trabalhadores que iniciam suas atividades nas primeiras horas da manhã. Atualmente, 19 estados já aprovaram leis para adotar o horário de verão permanente, mas dependem de autorização do Congresso para colocá-las em prática. O projeto também prevê que os estados possam optar por não aderir ao horário de verão permanente, caso a legislação federal entre em vigor. Hoje na História relembra 3 acontecimentos marcantes nas áreas da tecnologia, do cinema e da arqueologia. Em 15 de julho de 2006, a plataforma de mídia social então conhecida como Twitter foi lançada oficialmente para o público. Criado inicialmente como um serviço de mensagens curtas, o Twitter cresceu rapidamente e se tornou uma das redes sociais mais influentes do mundo. A empresa tornou-se independente no ano seguinte e, em 2022, foi adquirida pelo bilionário Elon Musk por $44 bilhões. Posteriormente, a plataforma passou a se chamar X. Também em 15 de julho, mas de 1988, estreava nos cinemas o filme Duro de Matar. Estrelado por Bruce Willis no papel do policial John McClane, o longa se transformou em um dos maiores clássicos do cinema de ação. A produção recebeu 4 indicações ao Oscar, incluindo montagem, som e edição de efeitos sonoros. Em 2017, foi incorporada ao Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos por sua importância cultural e histórica. O sucesso deu origem a uma franquia com 5 filmes. E em 15 de julho de 1799, soldados franceses liderados por Napoleão Bonaparte descobriram, durante obras em um forte no Egito, a famosa Pedra de Roseta. O artefato contém o mesmo texto gravado em 3 sistemas de escrita: hieróglifos, demótico e grego antigo. A comparação entre esses textos permitiu que estudiosos decifrassem os hieróglifos egípcios, revolucionando o conhecimento sobre a civilização do Antigo Egito e abrindo caminho para a egiptologia moderna. Eu vou ficando por aqui. Você fica por dentro de outras informações ao longo da nossa programação e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!